Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, esse é mais um vídeo do Cuca, o Centro de Umbanda Caminho de Aruanda. Entidades sérias são sempre muito bem educadas, embora algumas sejam brincalhonas e possam conversar de uma maneira mais informal para que nós possamos ficar à vontade. Isso é uma coisa, mas usar palavrões, ofender, humilhar os outros propositalmente, se prevalecendo de uma incorporação, isso é um vício, é coisa da cabeça do médium, ou ali não está um guia de luz, e sim uma entidade atrasada ou trevosa. Irmãos, qual é a necessidade de um guia espiritual xingar? Qual é o fundamento de um palavrão? Não existem argumentos para isso. Não para uma entidade que chega para trabalhar num terreiro de Umbanda. Porque se é mal educado proferido da boca de uma pessoa, imagina proferido por um guia espiritual, ainda mais dentro de um local sagrado como um terreiro de Umbanda. Aí vão falar, não, mas Exu trabalha em regiões densas com muitos espíritos inferiores que falam palavrões. Mas não é por isso que ele vai chegar na Umbanda e ele vai falar. O médium deve se policiar e não aproveitar o transe mediúnico para liberar os seus complexos, as suas frustrações e os seus problemas em quem quer que seja, seja no consulente, seja nos seus irmãos de terreiro. Imagina, a criatura já chega no terreiro para buscar ajuda e é xingado e é ofendido. Isso é muito feio, muito desagradável. Quando você é xingado, no mínimo, você vai se sentir contrariado, constrangido e triste. Isso vai gerar um sentimento desagradável, que é um sentimento negativo, e vai sair do terreiro pior do que quando entrou. E esse não é o objetivo da nossa Umbanda. A Umbanda quer que você saia sempre melhor de dentro do terreiro. Nós não acreditamos que guias espirituais possam fazer humilhações, proferir ofensas a quem quer que seja. Os guias têm tanto trabalho a realizar. Observem, irmãos, a situação do nosso planeta hoje. Eles têm muito trabalho. Eles não têm tempo a perder com bobagens. Muitos irmãos procuram a Umbanda em estados depressivos, muito tristes, com baixa autoestima, com problemas diversos. Imagina chegar no terreiro buscando um aconselhamento e ser ofendido. Que espécie de guia chama alguém numa situação como essas de nomes feios, tratando mal? Isso não é um guia espiritual, isso não é um terreiro de Umbanda. Entidades de luz pode até apontar os nossos erros, chamar a nossa atenção, mas jamais de forma que nos deixem aflitos ou com sentimentos ruins. Todo filho de fé precisa de postura, bom senso e respeito, e muito respeito. O trabalho mediúnico requer muita atenção com o conteúdo das mensagens, pois certas grosserias não agregam em nada e só causam tristeza e dor. Em algumas casas isso é muito comum e as pessoas acham normal porque é rotineiro, deixam para lá. E na verdade não é normal, são palavras de uma carga muito pesada, palavras que machucam. Mediunidade é para servir, segundo os ensinamentos do Cristo Jesus. Porque, irmãos, Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. A Umbanda é amor em movimento, é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. A lei de amor não comporta cenas que desmerecem a Umbanda. A direção do Centro de Umbanda Caminho de Aruanda repudia esse tipo de conduta. Se você, por exemplo,
pedir um aconselhamento, está precisando de um conselho, de um apoio fraterno, e você vai pedir a um padre, a um rabino, a um pastor, será que ele vai te xingar, te ofender, te tratar mal? Então, por que na nossa religião isso ainda é aceito? Não deveria ser. Muito pelo contrário, o rabino, o pastor e o padre vão acolher, vão abraçar esse irmão que está buscando ajuda. Não é que o guia espiritual não possa ser disciplinador, firme, por vezes até duro, porque certos casos exigem isso. É difícil ser firme e gentil, mas é possível. Hoje o que prevalece é a mediunidade consciente. A mediunidade inconsciente é muito difícil, são raríssimos os casos. Então não dá para colocar culpa na entidade pelas suas grosserias. Não dá mais. E mesmo que o guia, vamos supor, xingasse ou agredisse alguém com palavras, o médium tem sim condições de filtrar a mensagem dessa entidade, do guia espiritual. Alguns podem dizer que sempre foi assim e que faz parte da Umbanda. Irmãos, a Umbanda evolui sempre. Como tudo no universo, ela segue a lei de progresso. Nós estamos em outros tempos. A Terra está caminhando para a regeneração. A Umbanda ela não é estática, ela se modifica, ela se movimenta o tempo todo, sem perder a sua essência. Como diz o ponto, o deixa a Umbanda melhorar. Crescer no trabalho de Umbanda é internalizar valores e virtudes. Palavras, meus irmãos, constroem relações, constroem famílias. Palavras constroem o mundo. Precisamos repensar a forma como aconselhamos, que possamos nos melhorar muito para fazer uma Umbanda muito melhor. Saravá Umbanda, muita paz.